Eu montei o primeiro canal de teleodontologia e teleoftalmologia no Brasil. Com isso, eu conquistei 600 mil novos clientes no primeiro ano de pandemia. E a Oina Geolaser, que não podia ficar aberta, em 30 dias eu montei uma plataforma de e-commerce e meus franqueados ganharam dinheiro com as portas fechadas. Eu tive franqueado como o de Uberlândia, que saiu de uma Geolasers para 5 Geolasers em plena pandemia. Mas o que atendia em casa, delivery, como que era? O que a gente fez? Nós fazíamos pacotes promocionais para as pessoas comprarem durante a pandemia e fazerem os tratamentos depois. E com isso, o que aconteceu? Os franqueados estocaram dinheiro, porque não tinham custo, praticamente, o custo era super baixo, loja fechada. Isso permitiu que os meus franqueados dobrassem de tamanho. Só que muita gente ficou sentado esperando para ver o que ia acontecer. Nós não, como nós já tínhamos muitos anos de experiência, nós estamos num setor de saúde, e você como dentista de formação sabe como eu que se proteger faz parte da nossa essência, né? Quantos pacientes, eu sou especialista em cirurgia, quantos pacientes eu já operei com doenças que nem eles mesmos sabiam que tinham. Então, nós pegamos todo esse know-how que a gente tinha e pensamos no seguinte: como é que nós podemos sobreviver neste período tão crítico, né? E a gente poder trazer para as pessoas aquilo que elas precisam. Porque uma pessoa com dor de dente, ela não vai esperar uma pandemia passar. Eu faço 100 mil atendimentos de urgência e emergência por mês. Os hospitais estavam fechados, focados no atendimento de Covid. Então, até como um propósito e o meu papel de cidadã, eu deixei as unidades abertas para atender os casos graves de urgência e emergência. E essas pessoas se tornaram nossos clientes. Na Olhar Certo, que é a rede de clínicas de oftalmologia, a gente sabe, por exemplo, que um deslocamento de retina cega uma pessoa em poucos dias. E os hospitais também estavam fechados. Então, o que a gente fez? Nós construímos em 4 meses um hospital em Moema, na Rua Maracatins, girando de noite obra. E aí nós construímos o Mira, o Hospital Oftalmológico. E olhem que interessante. O Mira foi construído para operar os pacientes da Olhar Certo. E hoje ele opera, inclusive, para os concorrentes. Então, até por uma questão proposital, a marca não foi Hospital Oftalmológico Olhar Certo e sim Mira. Então, hoje nós estamos operando para a rede Olhar Certo e operando também, né, para o mercado. E a Geolaser? A Geolaser já foi uma coisa um pouquinho mais complexa, né? Porque... fechou mesmo. Fechou mesmo. Os hospitais estão abertos, mas as clínicas de estética e tal estão todas fechadas. E aí, qual era a preocupação que eu tinha? Eu acordava com uma única preocupação, que era, né, salvar empregos. Esta, genuinamente, porque eu falo o seguinte para o empreendedor que está aqui nos ouvindo e nos assistindo. Meu amigo, quando você acorda pelo propósito e as tuas atitudes estão voltadas ao propósito, a colheita é certa. E naquele momento, a minha intenção não era ganhar dinheiro, né? A minha intenção era salvar os empregos. Por quê, Cris? Porque no dia do Natal, eu recebi um dos WhatsApps mais bonitos da minha vida. Uma funcionária minha que trabalha no financeiro, há 8 anos, me mandou um WhatsApp assim: doutora, oro todos os dias pela sua vida. Minha mãe está desempregada, meu pai desempregado e meu irmão desempregado. Tudo que nós comemos este ano veio oriundo da sua empresa. Que você tenha um Natal maravilhoso. Maravilhoso. E eu consegui salvar 12 mil empregos. Então, quando eu criei a plataforma de e-commerce na Geolaser, qual era o intuito? Trazer receita para os meus franqueados para eles não demitirem os funcionários. Por quê? Porque por trás de CPFs, de CNPJs, existem CPFs. Sem dúvida. E por trás de CPFs existem famílias. Então, o meu intuito era salvar o ganha-pão das famílias. Você sabe que eu senti a mesma Deu coisa? super certo. Você sabe que eu senti a mesma coisa? Eu lembro que logo que começou a pandemia, que eu fiquei em casa, que estava presa em casa, falei, gente, o que eu vou fazer? E a minha preocupação eram os pequenos empreendedores, né? Porque eu sou diretora da Fiesp para micro, pequenas e médias empresas e tenho essa paixão mesmo pelos pequenos. E falei, Jesus do céu, vão quebrar todos os pequenos. O que eu vou fazer? E aí eu sentava naquela mesa
E fazia campanha, eu fiz uma que era Shark em Ação, que conectava empresas para que um queria vender, outro queria comprar, então eles se conectavam. Fiquei fazendo coisas, planos e projetos para que os pequenos não quebrassem, porque eu falei, gente, vai quebrar todo mundo, porque os pequenos não têm caixa para aguentar 1, 2, 3, 6 meses, né? E eu acho que, para mim, o maior problema da pandemia, da gestão da pandemia, na verdade, e aí eu não culpo ninguém, porque essas coisas ninguém sabia o que ia acontecer, mas acabou acontecendo, que a gente não tinha planejamento, né, Carla? Porque você Pegou todo mundo de surpresa, não, né? e depois você não sabia se ia durar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Porque alguém chega para você e fala, ó, você vai ficar fechada há 6 meses, mas no dia 1 de novembro você abre. Você se programa para aquele período, programa a Sim. caixa, programa funcionário, programa qualquer coisa, como você vai vender, o estoque, o que for. Não, a gente não sabia. É daqui a 15 dias, é daqui a 15 dias, é daqui a 15 dias. Então, as pessoas não demitiam, ou então não contratavam, ou então não fechavam, ou então não compravam estoque, aí de repente abria, não tinha estoque, fechava de novo, comprava estoque, fechava de novo. Então, pegou muita gente no contrapé. Sim. Esse problema do planejamento. Porque e as incertezas, né? As incertezas, elas paralisam as pessoas a tomarem decisões. E aí as pessoas diziam, faço, não faço, vou, não vou, pego, não pego. E acho que isso acabou, né, judiando ainda mais do empreendedor, a dúvida, a incerteza, o medo, como você mesmo disse, a falta de planejamento. E eu, assim, Cris, eu sou empreendedora raiz, né? Eu acho que eu saí do nada, praticamente, eu brinco que falo que é do -1 para chegar onde eu cheguei. E eu gosto muito de olhar as oportunidades. Então, a pandemia também trouxe algumas oportunidades. E uma delas que apareceu para mim, por exemplo, que não estava no meu portfólio, foi vacinas. E hoje eu tenho a maior rede de clínicas de vacinas do Brasil, que é a Amo Vacinas, né? Então, se o empreendedor olhar a longo prazo, ele sair do problema, né, para cuidar de cima e olhar o problema com uma visão muito mais estratégica, ele vai encontrar oportunidades, porque por trás de problemas sempre existe grandes oportunidades.